Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Eu me chamo Marcos Lopes e hoje estaremos tratando de uma maneira bem rápida sobre um best-seller que se tornou no mundo, né? O livro Uma Breve História da Humanidade de Harari, ok? Um livro que em pouco tempo ele se tornou um grande best-seller, ok? É um livro realmente que faz muito sucesso, principalmente nesse ano de 2020, ok? Esse livro, ele foi impresso no Brasil em 2015, mas ele já existia em 2012. O livro já foi traduzido em 45 línguas, ok? Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é um livro que já vendeu mais de 8 milhões de cópias pela humanidade. Né? O sucesso foi tanto, né, que virou uma trajetória, vai virar uma trajetória de um filme, né, que está sendo elaborado aí devido à grandiosidade do que é apresentado pelo autor. Harari, ele é professor da Universidade Hebraica em Jerusalém e doutor israelense. Ele tem 42 anos. O autor, então, desse best-seller internacional, Sapiens, ele acumula muitos seguidores no YouTube, no seu curso de História Online e suas palestras pelo YouTube. Ele alcança milhões de acessos. Tá? Ele é especializado em história mundial, medieval e militar. Harari, ele foi ganhador do prêmio Polonskyi, né, por criatividade e originalidade das disciplinas humanísticas por 2 vezes, ok? Este livro tem uma linguagem, realmente, eu li alguns capítulos, né, tem uma linguagem descontraída, é um livro muito gostoso de ler. Ele trata com seriedade alguns acontecimentos científicos, né? São informações recentes sobre a história da humanidade e ele desmistifica algumas informações que nós possuímos, ok? É interessante que o livro, sem uma campanha grande, né? Uma campanha de marketing, mesmo assim, ele no Rio Grande do Sul ele foi sendo vendido e ele já alcançou a marca de mais de 230 mil cópias vendidas aqui em nosso solo brasileiro. É uma aula do básico da história da humanidade, tem muitas informações e o livro termina no melhor estilo, tá? É muito gostoso de ler mesmo. Agora, do ponto de vista teológico e do ponto de vista cristão, nós vemos alguns problemas, ok? Não estou desfazendo da obra, estou dizendo do ponto de vista teológico, bíblico, ok? Então, eu achei interessante, quando li o livro, né, na página 16, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, que Harari, né, ele diz o seguinte, ele diz que o cérebro humano, certo, é o custo de se pensar. Mamíferos pesando 60 quilos têm um cérebro com um tamanho médio de 200 centímetros cúbicos. Os primeiros homens e mulheres, ele evidentemente acredita na evolução, né? Assim como grande parte dos cientistas. Tá? Eu não acredito. Tá? Mas ele coloca aqui que os cérebros do Neandertais eram ainda maiores do que aqueles sapiens daquela época. Tal. E ele diz que existe um custo para você pensar. Então, por exemplo, o fato de que um cérebro gigante é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil carregar, sobretudo quando envolvido por um crânio pesado. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% de energia, né, do corpo quando ele está em repouso. Então existe existe uma energia, né, um custo de energia para se pensar. Agora,
Na página 25, ele diz algo interessante, que existe uma pergunta para a ciência moderna, certo? Ele diz o seguinte, olha, na página 25. É um tanto perturbador e talvez fascinante pensar que nós, sapiens, possamos em algum momento ter tido relações sexuais com animal de uma espécie diferente e gerado descendentes. Mas, se os neandertais, denisovanos e outras espécies humanas não simplesmente se miscigenaram com os sapiens, por que desapareceram? Uma possibilidade de como os sapiens os levou à extinção. Então a gente vê assim que como às vezes o homem de ciência ele viaja, né? Ele viaja bastante, né? Eles não conseguiram, não viveram aquele tempo, mas querem explicar aquele período da humanidade. Mas a gente compreende porque eles não creem nas escrituras, na Bíblia Sagrada. Então a gente compreende esse ponto de vista. Agora, na página 218, tem algo que me chama a atenção. Na página 218, Harari ele vai tratar da lei da religião. A lei da religião. Então ele vai começar a tratar sobre a questão da religião. Tá? Então, ele diz aqui o seguinte: as religiões mais conhecidas da história, como o islamismo e o budismo, são universais e missionárias. Mas ele comenta que as primeiras religiões eles não eram assim. Tá? Eram religiões locais e não procuravam em ser universais. Na verdade, a maioria das religiões antigas eram locais exclusivas, aliás. Página 218. Seus seguidores acreditavam em espíritos e deidades locais e não tinham interesse algum em converter toda a raça humana. Então ele comenta que, de certa forma, essas religiões elas eram menos perigosas do que as religiões universais que existem hoje, como, por exemplo, o cristianismo, o Islã, ok? Então, ele coloca que, de certa forma, a religião, quando ela era local e ela não tinha a preocupação de que fossem convertidas as pessoas mundialmente, essa religião era menos danosa à humanidade. Né? Ele coloca isso na página 218. E na página 220, ele diz o seguinte: a tentativa de satisfazer essas necessidades levou ao surgimento de religiões politeístas, do grego poli, muitos, e tel, deuses. Essas religiões entendiam que o mundo era controlado por um grupo de deuses poderosos, como a deusa da fertilidade, o deus da chuva e o deus da guerra. O animismo não desapareceu totalmente com o advento do politeísmo. Demônios, fadas, fantasmas, rochas sagradas, nascentes sagradas, tudo isso fazendo parte das religiões politeístas. Esses espíritos eram muito menos importantes que os grandes deuses, mas eram bons o bastante para satisfazer as necessidades humanas de muitas pessoas comuns. Então, ele começa a mostrar a transição de uma religião monoteísta para o politeísmo, segundo o ponto de vista dele. E ele traz na página 221 os benefícios da idolatria, segundo Harari. Ele diz: 2000 anos de lavagem cerebral monoteísta fizeram com que a maioria dos ocidentais veja o politeísmo como uma idolatria ignorante e infantil. Esse é um estereótipo injusto. Ou seja, é interessante que Harari, como um judeu, tenha se afastado tanto da sua fé judaica. E ele disse, então, que existem benefícios na idolatria. Ele diz na página 222, o politeísmo não necessariamente contesta a existência de um único poder ou lei que governa o universo inteiro. Então ele diz que o politeísmo é melhor do que o monoteísmo. Por quê? Porque o politeísmo ele não
leva a uma alienação, ok? Então, segundo o ponto de vista dele, ele entende o mundo desta forma, né? E ele chega a dizer o seguinte, na página 223, o único Deus que durante muito tempo os romanos se recusavam a tolerar foi o Deus monoteísta e evangelizador dos cristãos. Ou seja, um ataque à fé cristã, né? Dizendo que, então, a fé cristã foi um grande problema para a humanidade, né? Você entendeu? Porque os romanos não conheciam esse tipo de evangelismo dos cristãos. Aí ele diz na página 224, os cristãos, por sua vez, ao longo dos 15 séculos seguintes, assassinaram cristãos aos milhões por defenderem interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. Concordamos com Harari no sentido de que houve esses assassinatos, essas pessoas que sofreram consequências, mas quero salientar que não foi o cristianismo que ensinou isso. Jesus Cristo nunca ensinou isso. Tá? Mas devido ao pecado, devido às pessoas se afastarem do Deus da Bíblia, do monoteísmo verdadeiro, bíblico, em que não é para se matar um ao outro por causa de fé, mas Harari não entende isso. Por isso que ele faz o seu raciocínio, embasado em certos termos, na verdade, mas ele traz como algo maléfico para a humanidade, o monoteísmo. Que o politeísmo, e que, como ele coloca aqui, os benefícios da idolatria, tá? Então, ele acha que o politeísmo, no fim, é melhor, porque não persegue hereges. Se você é politeísta, você não vai perseguir hereges, porque todo mundo adora o seu Deus. De certa forma, é um raciocínio humanista que, dentro de uma lógica, funciona, né? Agora, dentro da verdade bíblica, da exposição das Escrituras, a Bíblia é bem clara em dizer e afirmar que uma pessoa que está longe de Jesus Cristo espiritualmente, ela não tem contato com o único Deus verdadeiro. Então, desta forma, a pessoa, se ela achar, como Harari coloca aqui, que o politeísmo é melhor, realmente é complicado. Tá? Ele diz na página 226 do seu livro, né, que os monoteístas são, no geral, muito mais fanáticos e missionários do que os politeístas. Uma religião que reconhece a legitimidade de outras crenças implica ou que seu Deus não é o Deus supremo do universo, ou que ela recebeu de Deus apenas parte da verdade universal. Então, a gente vê esse tipo de pensamento sendo embutido através da New Age, né, da Nova Era, né, que fez tanto sucesso nos anos de 1990, se falava muito dentro das igrejas sobre a Nova Era. Depois, a partir do ano 2000, caiu bastante sobre falar sobre a Nova Era. Mas a Nova Era era um conjunto de ensinos hindus, né, orientais, com cristais, que as pessoas buscariam a verdade nisso tudo. A colocação de que Harari coloca aqui, que os monoteístas são, no geral, muito mais fanáticos e missionários do que os politeístas, de certa forma, é verdadeira. Agora, o que não é verdade seria a questão de fanatismo. Depende de que fanatismo ele está dizendo. Se é um fanatismo... Porque a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, do ponto de vista de algumas pessoas, as cruzadas foi um grande malefício. Mas do ponto de vista de outras pessoas, as cruzadas foi um grande benefício e não um malefício. Basta você ver que, se não houvesse as cruzadas, né, a Europa, há muito tempo, ela já teria se tornado islâmica. Um processo que está acontecendo agora, aos poucos, lentamente. Mas, então depende do prisma que você vê. Se você vê com o olho, no senso crítico do cristianismo, você verá com benefício ou malefício, dependendo do ponto de vista. Se você vê do ponto de vista humanístico, você vai ver de outra forma.
Então, é muito perigoso essas declarações de Harari quando ele vai entrar na questão de religião, porque, de fato, mostra que ele não conhece o que é monoteísmo judaico, provavelmente, embora ele seja judeu. Mas a grande questão é que as colocações que ele coloca são de uma mente, né, do século XXI, concernente a esses quesitos, né? Então, em 227, Harari ele diz que as religiões monoteístas expulsaram os deuses pela porta da frente com muito barulho. Ou seja, que a fé católica expulsou, né, o panteão dos deuses falsos. As religiões monoteístas expulsaram os deuses pela porta da frente com muito barulho, para que, em seguida, aceitá-los de volta pela janela lateral. Interessante a colocação que ele coloca. O cristianismo, por exemplo, desenvolveu seu próprio panteão de santos, cujos cultos poucos diferiam dos deuses, dos cultos dos deuses politeístas. Bem, de certa forma, ele está correto. O cristianismo católico, de início, ele expulsou os panteões dos deuses dos corações humanos. Porém, com o passar dos séculos, foram se adaptando, né? Foi feita uma adaptação, e os deuses gregos e romanos foram sendo santos católicos. De certa forma, é por isso que houve uma reforma protestante, para que o homem pudesse se voltar ao evangelho simples de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, de certa forma, concordamos com Harari, mas com certo critério, né? Estou analisando do ponto de vista bíblico. Tá bom, queridos? Então, o livro em si, ele é muito bom, muitas informações importantes sobre ciência, sobre história, sobre economia. Eu não estou desfazendo do livro no sentido histórico, livro muito pertinente, estou lendo ainda, são muitas informações contemporâneas pertinentes, porém, quando Harari vai entrar na questão de religião, de fato, eu não posso concordar com ele, porque do ponto de vista bíblico, né, histórico, da teologia ortodoxa mesmo, bíblica, a gente vai se deparar com um choque com as declarações de Harari concernente a ele fazer as afirmações sobre monoteísmo, politeísmo, idolatria e tudo mais. Tá bom? Mas tirando esses quesitos, o livro eu recomendo como uma boa leitura nessa segunda década do século XXI. Ok? Fique na paz, Deus abençoe grandemente. Quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. Quiser deixar seus likes, seus comentários também, ok? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fique na paz.